Você sabia que algumas pessoas dizem que o batismo em água não é necessário? Pois é. Nesse vídeo eu vou mostrar por que os argumentos que eles usam não faz o menor sentido e eu vou mostrar que nós temos no Novo Testamento informações suficientes para provarmos que o batismo em água é necessário sim para todos os que confessam crer em Jesus. Se você já gostou do assunto, então fica com a gente que o vídeo já vai começar. Olá, eu sou o Otávio, sou professor e nesse canal eu falo sobre teologia, Bíblia e vida cristã. Se você gosta desses assuntos, se inscreva para você não perder nenhum vídeo mais. E aí, o que você acha? O batismo em água não é necessário? Eu vou ler para você 2 comentários que eu selecionei, eu recebo vários comentários, e eu quero depois mostrar para você por que esses comentários estão errados. Eu vou ler aqui o primeiro comentário, acompanha aí comigo. Ele disse o seguinte: Romanos 6, 3 e 6, Paulo está dizendo que fomos batizados na morte de Cristo Jesus na cruz. Ninguém precisa ser batizado hoje. Muito bem, esse é o primeiro comentário, vamos para o segundo, que diz assim: nem é para existir batismo na água. Olha só, não é nem para existir batismo em água. João disse que após ele viria um que batizaria com o Espírito Santo. Essa pessoa veio. Se veio, é ele que batizará e não pastores ou outras pessoas. O apóstolo Paulo, que deve ser doutor aqui, né, que ele quis dizer, doutor dos gentios, diz em Efésios capítulo 4, verso 5, que há um só batismo. Qual dos dois é? O de João ou o de Jesus? Romanos capítulo 6, verso 3, esse é o verdadeiro batismo que leva o crente para dentro da palavra de Deus. Pense nisso. Não precisa do batismo literal, só o espiritual por Jesus. Pois bem, esses 2 comentários, eles refletem a ideia de várias pessoas que também pensam como eles, de que o batismo em água não é necessário. Mas pensa comigo aqui, observe a contradição nesses 2 comentários. O primeiro afirma que nós não precisamos mais do batismo porque já fomos batizados na morte de Cristo. Enquanto o segundo diz que não precisamos do batismo em água porque Jesus prometeu batizar no Espírito Santo. E Paulo menciona em Efésios que há um só batismo. Viu qual é o problema aqui? Porque nesses 2 comentários nós já temos, poderíamos dizer, 2 tipos de batismo. E se existe apenas um batismo, como explicar Paulo falando sobre sermos batizados na morte de Cristo e ainda haver o batismo no Espírito Santo? Afinal, quantos batismos realmente existem? Olha, não é difícil. Pode parecer difícil para quem não tem uma compreensão de como os textos bíblicos estão escritos e como de entender esses textos. Eu vou explicar para você. Então assista com calma que você vai entender. Esse é um erro, na verdade, um erro muito básico que muitas pessoas cometem exatamente por não compreenderem o significado das palavras que foram usadas no Novo Testamento, usadas nos evangelhos, em especial nas cartas de Paulo, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então nós precisamos ter uma compreensão de como as palavras no grego, qual o significado delas, para podermos entender qual foi o significado usado quando os autores bíblicos utilizaram aquela palavra. E é por isso que eu sempre recomendo que você faça um bom curso de teologia. E eu digo isso porque os alunos do nosso curso não cometem esse tipo de erro. Isso é garantido. Bom, primeiro vamos olhar os exemplos de batismos nas águas que nós temos registrado no Novo Testamento. Será que nós temos exemplos de pessoas que foram batizadas nas águas no Novo Testamento, mesmo depois da ressurreição de Jesus? Pois é, vamos ver esses textos e depois eu vou explicar para você o significado da palavra batismo no Novo Testamento. E aí tudo vai fazer sentido para você. Mas vamos para os textos. O primeiro texto que eu selecionei é Atos 2:38. Veja o que está escrito. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. No verso 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E talvez alguém possa estar dizendo que isso aqui é só o batismo no Espírito Santo e não tem nada a ver com o batismo em água.
Ok, vamos para o próximo texto. Atos 8 e 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Aqui você percebe que o batismo está sendo realizado por alguém. Ou seja, essas pessoas estavam sendo batizadas nas águas, depois de crerem e de receberem ou de crerem no nome de Jesus Cristo. Mas vamos para mais um verso. Atos 8 e 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Aqui você tem claramente Filipe batizando o eunuco em água, tá? Esse texto é claríssimo. E ele nos mostra que o batismo em água era uma prática no início da igreja, obedecendo o mandato de Jesus, que era para batizar aqueles que crescem. E aqui Filipe está batizando o eunuco em água. Portanto, essa ideia de que o batismo é só espiritual, é só o batismo no Espírito Santo, não faz sentido. Aqui nós temos, depois da ressurreição de Jesus, na sequência da vida da igreja, do trabalho de evangelização, pessoas sendo batizadas em água. Atos 10 e 47 diz assim: Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Percebeu aqui que eles tinham recebido o Espírito Santo, tinham sido batizados já com o Espírito Santo, mas Pedro está falando que eles agora seriam também batizados em água. Não poderiam se recusarem, não poderia ser recusado esse batismo a eles. O batismo na água. Por quê? Porque eles também receberam o Espírito Santo. É o que Pedro está falando aqui. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Olha que texto claro. E aí eu te pergunto, se nós estamos vendo exemplos dos discípulos batizando em água aqueles que creram em Jesus, qual é a autoridade que alguém tem para hoje dizer que o batismo não é necessário? Complicado, não é? Mas vamos para Paulo. Será que Paulo fala de ter batizado alguém também? Fala, pois é. 1 Coríntios 1,13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? É importante você entender o contexto aqui, né? Ele está falando sobre está escrevendo para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava em pé de guerra ali, com divisões, cada um achando que seguia um, seguia outro, e ele está falando aqui a respeito disso. Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Ele está argumentando. E agora olha o que ele diz aqui no verso 14. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Paulo está deixando claro. Eu batizei Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Paulo está argumentando aqui o seguinte: olha, vocês estão dizendo que um é de Paulo, que o outro é de Apolo, que o outro é de Pedro, o outro é de Cristo. E ele fala, olha, daqui a pouco vocês estão falando que foram batizados em meu nome. E eu dou graças a Deus porque eu batizei entre vocês apenas Crispo e Gaio. E ele diz no verso 16, e batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. E aí o verso 17, que... Gente, eu vi um pregador uma vez, tem um vídeo no YouTube aqui, que ele falou que não precisa do batismo porque Paulo disse que não batizava. Paulo não foi chamado para batizar. Olha a importância de um bom estudo de teologia, aprender hermenêutica, aprender a interpretar texto, porque isso é absurdo. Olha o que Paulo diz aqui. Porque Cristo enviou-me não para batizar. E aí o pregador pegou esse texto e falou, tá vendo? Paulo não foi enviado para batizar, então nós também não precisamos batizar. Olha o absurdo da interpretação. Então Paulo diz, né? Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã.
Obviamente que Paulo está fazendo aqui dentro da argumentação que ele fez, que ele está fazendo, não é? Ele está dizendo, olha, o meu objetivo de chamado ministerial não é para sair batizando as pessoas, eu evangelizo. Mas ele não está dizendo que não é para batizar. Ele só está falando que, olha, aí na igreja de vocês estão defendendo um, defendendo o outro. Saibam que, ainda bem que eu não batizei quase ninguém aí dentro para que vocês não cheguem a falar que foram batizados em meu nome. E aí ele vai falar, ainda bem, porque eu não fui chamado para sair batizando as pessoas, eu fui chamado para pregar o evangelho. Mas ele mesmo diz que batizou Caio e a Gaio, Crispo, né? E a Gaio, e também a família de Estéfanas. E eu vou deixar também aí no slide outros textos, outras referências que nós temos ainda, Atos 9, Atos 16, Atos 16, 31, Atos 18, Atos 19, onde o batismo está sendo realizado. Então fica evidente que o batismo em água estava em plena prática pelos discípulos de Jesus. E só isso, né, só isso já derruba toda a argumentação contra a prática, contra essa ideia de que o batismo é só espiritual. Eles estavam seguindo o mandamento de Jesus, de batizar. Então, como é que alguém pode argumentar que o batismo físico em água não é mais necessário, se nós estamos aqui vendo claramente, né, os primeiros cristãos praticando o batismo? Percebe agora por que eu sempre insisto na necessidade de você fazer um estudo sério das Escrituras para evitar erros básicos como desses que a gente acabou de ver nesses comentários. Mas, e talvez você esteja perguntando, tá, Otávio, ok, entendi, mas como é que ficam os textos que falam dos batismos, vários batismos, e Paulo vai falar em Efésios que há só um batismo? Então, vamos ler o texto para que a gente entenda. Efésios 4:4 diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança na vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Paulo está enfatizando aqui a unidade que há em todo o contexto da vida cristã. Mas ele fala aqui um só batismo. E agora, como é que fica? Vamos entender então o significado da palavra batismo, porque começa tudo por aqui. Começa você entendendo o que significa a palavra batismo. Então vamos lá. A palavra batismo em grego, ela significa literalmente imergir ou mergulhar. Você colocar algo dentro de água, ou dentro da água, ou de qualquer outro líquido, ou seja, você colocar um objeto ali dentro da água. Imergir. E lá no tempo do Novo Testamento, essa palavra era uma palavra usada, é uma palavra do idioma normal. Era usada para descrever todas as ações que tinham a ver essa ideia de colocar algo dentro da água ou dentro de um líquido, como, por exemplo, tingir tecidos ou lavar objetos mergulhando dentro da água. Não é uma palavra cristã, teológica, uma palavra exclusiva para identificar o batismo em água. Simplesmente é usada a palavra batismo porque ela no grego significa imersão, significa submergir, colocar dentro, inserir. Essa é a ideia da palavra batismo. Não tem nada de especial na palavra, é uma palavra da língua grega. E no Novo Testamento, a palavra batismo ganhou significados espirituais mais profundos exatamente por causa do seu significado. Dependendo do contexto, ela nem sempre vai identificar o batismo na água, a imersão de algo dentro de água, mas ela vai poder se referir talvez à imersão dentro de um contexto espiritual. Para entender bem a doutrina cristã, é essencial que você compreenda essas diferenças no uso das palavras do Novo Testamento, para que você possa entender qual é a lição teológica por trás do que foi escrito. Lembra que eu falei da importância de fazer um bom curso de teologia? Pois é para evitar esses erros que surgem de interpretações superficiais do texto e muitas vezes por não entender o que as palavras significam. Assim como a nossa palavra em português, imersão. Quando eu falo imersão, inserir, cobrir, mergulhar, eu estou falando a mesma coisa da palavra batismo.
em grego. Tá vendo? Por isso, no Novo Testamento, a palavra batismo ela aparece em vários contextos e não apenas para identificar o batismo literal em água. E eu quero te mostrar alguns exemplos disso aqui. Olha só, nós temos o uso da palavra batismo para identificar o batismo em água, que é exatamente o ato físico ali que simboliza o arrependimento e a identificação com Cristo. Você tem exemplo disso nos textos que nós já lemos. Ou seja, a pessoa que creu em Cristo, ela é inserida, ela é coberta ali pela água na hora do batismo. Então, a palavra batismo, em alguns lugares do texto do Novo Testamento, vai ter essa ideia mesmo, essa ideia literal do batismo em água. Porém, a palavra batismo também é utilizada para se referir ao batismo com o Espírito Santo. E aí? Agora, com o batismo com o Espírito Santo não é um batismo em água. Mas por que foi usada a palavra batismo? Porque a ideia que está por trás é a regeneração espiritual que acontece no momento da conversão. Isso a gente tem em 1 Coríntios 12, 13. Que nós fomos então nesse momento que cremos em Cristo, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós, e o Espírito é o selo, né, da nossa salvação. Então, passamos a ser inseridos no corpo de Cristo, através do Espírito que habita em nós. Por isso, batismo no Espírito Santo é um revestimento do Espírito de Deus sobre nós. Nós somos inseridos no Espírito de Deus. Não tem aqui água, não é? Mas está usando a palavra batismo. Mas veja outro uso da palavra batismo. Em Romanos 6,3, que inclusive foi usado no comentário, né? Fala do batismo na morte de Cristo. Olha, mas como assim? Olha só, esse texto quer dizer a nossa identificação espiritual com o sacrifício de Jesus. Nós somos nessa ideia do batismo, batizados na morte de Cristo, nós estamos nos identificando como participantes dos sofrimentos de Cristo. Fomos inseridos na mesma vida de Cristo, no sofrimento de Cristo, no mesmo projeto de Cristo. E o batismo em água tem a simbologia exatamente de ilustrar isso que aconteceu no espiritual. Porque veja bem, assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também somos mortos, sepultados, e na simbologia do batismo, quando nós somos ali cobertos pela água, é como se nós estivéssemos morrendo e sendo sepultados. E em seguida somos levantados da água. Isso ilustra a ressurreição. Por isso que Paulo está falando que nós fomos batizados na sua morte. Estamos nos identificando com Cristo. Nós estamos sendo inseridos na mesma vida de Cristo. E assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, nós também, ao morrermos, seremos ressuscitados. Tudo isso é simbolizado pelo batismo nas águas. Tá bom? É isso que o batismo nas águas representa, essa nossa identificação com Cristo. E Paulo usa batizados na morte de Cristo para identificar que nós fomos inseridos na morte de Cristo. Portanto, somos também participantes da sua ressurreição. Mas nós temos ainda mais um uso da palavra batismo, que não tem nada a ver com água. Batismo de sofrimento. Olha só, e aqui obviamente que é uma metáfora, não é, para os sofrimentos que Jesus enfrentaria. Se você ler Marcos 10, 38 e 39, o que é que diz ali? Vamos ler. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Percebeu aqui que a palavra batismo aqui não tem nada a ver com o ritual de batismo nas águas. Que batismo era esse que Jesus estava falando? Jesus estava falando sobre a imersão que Jesus enfrentaria em enfrentar a cruz, quando ele seria punido, onde os pecados da humanidade seriam jogados sobre ele. Ele está exemplificando esse momento que ele teria que passar como esse batismo. Ele seria inserido na escuridão do juízo de Deus, da ira de Deus que cairia sobre ele. Por isso que ele fala para os discípulos: vocês estão prontos para serem batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Percebeu que a palavra batismo aqui não tem nada a ver com o ritual das águas, mas tem a ideia de algo que vai ser inserido. Isso demonstra que a palavra batismo no Novo Testamento nem sempre vai se referir ao batismo em água.
Mas isso não exclui o batismo em água. Nós já lemos vários textos que provam isso. Quando Paulo menciona em Efésios 4 que há um só batismo, ele está usando a palavra nesse sentido amplo do seu significado. Ou seja, existe apenas uma forma de sermos inseridos em Cristo, que é pela fé. E uma vez que nós cremos em Cristo, nós somos inseridos, ou seja, batizados em seu corpo, que é a igreja. Somos então inseridos, batizados, no Espírito Santo e participamos dos seus sofrimentos. Ou seja, Paulo não está se referindo apenas ao batismo em água, como se a palavra batismo fosse específica apenas para ilustrar batismo em água. Palavra batismo, vou repetir, para que fique bem gravado na sua mente. Palavra batismo não tem nada de especial, é uma palavra grega que significa imersão, mergulhar, ser colocado dentro. Ou seja, toda a experiência cristã, que inclui o batismo em água, o batismo no Espírito, nos sofrimentos, na morte de Jesus, tudo isso é que faz de nós servos de Cristo. Por isso que Paulo vai falar, há um só Deus, há uma só fé, há um só batismo. Ou seja, ser batizado no Espírito, ser batizado em água, ser batizado na morte de Cristo, ser batizado no sofrimento de Cristo e na ressurreição de Cristo. Tudo isso significa que nós fomos inseridos dentro do corpo de Cristo, que nós fazemos parte da família de Cristo, de Deus. É simples de entender quando você entende o significado da palavra batismo. Quando nós passamos pelo batismo em água, nós estamos testemunhando publicamente algo que já aconteceu interiormente. Nossa inserção na família de Deus através de Cristo ocorreu quando cremos. Mas quando nós somos batizados nas águas, nós estamos fazendo isso público, estamos testemunhando publicamente isso. Por isso que o batismo em água ele é importante, porque ele é um complemento que mostra publicamente aquilo que aconteceu interiormente. Se nós interpretarmos o texto onde fala sobre batismo, todo lugar onde falar sobre batismo, nós interpretarmos restringindo a palavra batismo apenas ao ritual literal nas águas, ou então fazer o contrário, como nesse comentário foi feito, restringindo a palavra batismo apenas ao símbolo espiritual, nós vamos cair em contradição. Por quê? Porque nós vemos os textos usando a palavra batismo em vários contextos. E nós vemos os discípulos batizando em água. O batismo no Espírito, o batismo na morte de Cristo, mencionado por Paulo. Entendeu? É por isso que é um erro você limitar o uso da palavra batismo a apenas um significado. Você precisa entender o que o contexto do texto está falando. E por que o batismo em água ele permanece e ele é importante? Porque, primeiro, ele é um ato de obediência ao mandamento direto de Jesus. E quando nós obedecemos, estamos demonstrando submissão à autoridade de Jesus. O batismo ele é importante também nas águas porque ele é um testemunho público da nossa fé, declarando ali para todas as pessoas que nós nos identificamos com Jesus. E também é um símbolo exterior com um grande significado da transformação que ocorreu no interior. E também é uma identificação visual, né, e uma experiência que tem essa simbologia com a morte e a ressurreição de Jesus. Percebeu como é importante, como é profundo quando você estuda de fato e entende o que os textos estão falando? Então o batismo em água não foi substituído pelo batismo no Espírito Santo. Ambos são aspectos complementares e igualmente essenciais na experiência cristã, nessa experiência integral da vida cristã. Jesus ordenou explicitamente o batismo como uma parte necessária da grande comissão. É só você ler Mateus 28:19. E a igreja, os discípulos que vieram na sequência, praticaram consistentemente o batismo, como nós já vimos nos textos que nós lemos ali em Atos. Portanto, negar a necessidade, a relevância hoje do batismo em água não apenas é uma contradição e uma desobediência ao mandamento direto de Jesus, mas também é ignorar todo o exemplo, né, apostólico que nós temos no Novo Testamento, que é uma prática estabelecida e bem documentada, inclusive,
da igreja primitiva. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado a compreender um pouquinho aí o valor e o significado do batismo nas águas e também o significado da própria palavra batismo que foi usada no Novo Testamento, tá? Então, se você quiser se aprofundar no conhecimento das Escrituras e não cometer erros tão simples como esses, conheça o nosso site, ITM Online, que é o site do nosso Instituto Teológico, e ali você vai poder conhecer o nosso material, o nosso curso de teologia. Quem sabe você pode se tornar um aluno nosso. E se você fizer o nosso curso, eu tenho certeza que você nunca vai cometer um erro como esse que nós vimos aqui. Até o próximo vídeo.